Minutos de gratidão, uma pausa de amor e oração. Minutos de gratidão, adoração sincera de coração. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, pare para pensar nessa expressão. Quando alguém falou com vocês sobre Deus, quando vocês ouviram uma mensagem na televisão, no rádio, na internet como esta que você está ouvindo agora, na igreja ou até mesmo nas ruas, em algum momento da sua vida você ouviu a palavra da verdade, você ouviu falar do evangelho da salvação, mas o texto ainda continua dizendo: e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Entenda o que significa isso. Se você verdadeiramente creu em Jesus e entregou a sua vida a Ele, você foi selado pelo Espírito Santo. Você foi marcado. Você passou a pertencer exclusivamente a Deus. E esse selo é a confirmação de que a sua esperança não está neste mundo, mas ainda no texto, que é a garantia da nossa herança, ou seja, a certeza da vida eterna, a certeza da redenção, a certeza de uma paz que este mundo jamais poderá oferecer, a certeza de que um dia estaremos para sempre com Cristo. E o texto termina dizendo: até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Isso aponta para o grande dia que Cristo virá buscar definitivamente aqueles que decidiram viver para Ele. Aqueles que valorizaram o seu sacrifício, que aceitaram o infinito amor do Pai revelado na entrega do seu Filho, que decidiram carregar a sua cruz e seguir Jesus, vivendo para a honra e glória de Deus. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para você hoje. Ainda há tempo. A última chamada está acontecendo. A porta da graça ainda permanece aberta. Ainda existem passaportes para a eternidade, e um deles pode ser o seu. Olá, sejam muito bem-vindos ao Minuto de Gratidão, o último desta semana. Há muito tempo o Senhor tem falado profundamente ao meu coração, tem me despertado em horários inesperados, tem aberto o meu entendimento para enxergar aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Mas nos últimos dias, essa convicção tem se tornado ainda mais intensa. E sabe por quê? Porque há um espírito de urgência, porque precisamos ser profundamente impactados por Deus e gratos pelas oportunidades que ainda estão nos sendo concedidas. E elas são muitas, são várias. Mas também precisamos entender que o tempo da graça não permanecerá aberto para sempre. A porta da arca está se fechando. O relógio da humanidade se aproxima da meia-noite. E por assim dizer, o jogo já entrou na prorrogação. Eu não sei quanto tempo ainda temos, ninguém sabe. Somente Deus, o Senhor do tempo, da vida, da história e da eternidade. Mas, se ainda estamos aqui, é porque a misericórdia de Deus continua oferecendo oportunidades. Mas os sinais estão aí, são claros. Contudo, aquilo que hoje parece absolutamente normal, poderá um dia existir apenas em memória. Ou nem isso. Parece uma afirmação forte, não é mesmo? Talvez até difícil de ouvir. Mas a palavra de Deus nos mostra que há um tempo determinado para todas as coisas. Assim como existe um tempo para nascer e um tempo para morrer, também existe um tempo para o juízo de Deus.
não é o meu desejo anunciar tragédias, muito menos ser o mensageiro do medo ou profeta do caos. O meu compromisso é anunciar a verdade, e a verdade que alerta. Por hoje penso que é isso, mas guarde essa reflexão no seu coração. Cada decisão pode ser a mais importante da sua vida. Por isso, não vale a pena arriscar a eternidade. E se ainda existe alguma dúvida no seu coração, não abuse da graça de Deus. Hoje, a nossa oração de gratidão é porque o Espírito Santo ainda está conosco, convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, chamando homens e mulheres ao arrependimento e oferecendo a todos a oportunidade da salvação. Enquanto a vós há convite, enquanto há convite, há esperança. E enquanto há esperança, ainda é tempo de voltar para Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos totalmente gratos a Ti, pela Tua palavra e pelo Teu amor. Essa gratidão profunda e grandiosa nasce da certeza de que o Espírito Santo ainda está falando ao coração do ser humano. Obrigado porque a porta da graça ainda permanece aberta. Obrigado porque ainda existe oportunidade de arrependimento. Obrigado porque ainda ouvimos a Tua voz nos chamando de volta para casa. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes desperdiçamos oportunidades, adiamos decisões importantes, achamos que sempre há tempo, mas hoje queremos pedir que desperte o nosso coração para aquilo que realmente importa. Não permitas que nos acostumemos com a Tua graça a ponto de pensarmos que ela estará disponível para sempre. Ajuda-nos a viver cada dia como um presente e como se fosse o último. Que nunca percamos a sensibilidade à voz do Teu Espírito. Que a nossa fé não seja apenas uma emoção passageira, mas a entrega verdadeira capaz de transformar o nosso caráter e a nossa maneira de viver. E nessa hora, Senhor, quero fazer também uma oração muito especial. Se existe alguém acompanhando esta mensagem que ainda não entregou completamente a sua vida para Jesus, ou não entregou a sua vida, ou alguém que um dia caminhou contigo, mas se afastou, que esse seja o momento do reencontro. Que o Teu Espírito Santo convença esse coração do Teu infinito amor. Que haja arrependimento sincero, arrependimento verdadeiro. Que haja perdão, que haja restauração, que haja transformação. Faça o que for necessário, Pai. Que essa pessoa realmente entenda essa verdade, para que o nome dela possa ser escrito no livro da vida, conservando-a firme até o dia da sua volta, da volta de Cristo Jesus. E que quando este grande dia chegar, possamos estar entre aqueles que ouviram as palavras. Muito bem, servo bom e fiel, entre no gozo do Teu Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Recebe, Senhor, de todo o nosso coração essas palavras que são verdadeiras e que desejamos que seja a nossa realidade e a realidade de muitos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que estão nos ouvindo nesta hora. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, se essa mensagem tocou o seu coração, não permita que ela termine apenas aqui. Compartilhe este minuto de gratidão com o maior número de pessoas que você puder. Talvez alguém esteja esperando exatamente esta mensagem. Talvez alguém esteja precisando ouvir que ainda existe esperança, que ainda há tempo, que ainda existe perdão, que ainda existe tempo para voltar aos braços do Pai. Como sempre digo, vivemos dias que muitas vozes falam sobre tantas coisas, mas poucos anunciam aquilo que realmente pode transformar uma vida, o Evangelho de Jesus. E isso é o que estamos fazendo aqui diariamente, no intuito que mais e mais pessoas ouçam essa verdade e se decidam por ela. Se você acredita que essa mensagem pode alcançar alguém, seja um instrumento de Deus,
Compartilhe com amor, com responsabilidade e com sincero desejo de ver vidas sendo alcançadas pela graça de Deus. Se você ainda não faz parte da nossa família, considere inscrever-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Assim, o YouTube entenderá que este conteúdo é relevante e recomendará para mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia durante toda a semana. Foi um privilégio compartilhar esses momentos de gratidão com você. Que Deus fortaleça a sua fé, guarde o seu coração e conduza cada passo da sua caminhada. E lembre-se, enquanto o Espírito Santo ainda chama, existe esperança. Enquanto existe esperança, ainda é tempo de escolher Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus assim permitir, em mais um Minuto de Gratidão. Até lá então e um ótimo fim de semana. Tchau!